Vamos falar de Vasco. A torcida do Fluminense já está chorando tem canais do Fluminense já chorando que o Vasco já está esgotando o ingresso para o jogo clássico do próximo domingo e do Fluminense sobra. Daqui a pouco o Vasco vai comprar do Fluminense, eles vão... time que tem torcida grande e a outra nem tão grande. É isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Vasco terá novidades para o jogo que antes do clássico contra o Fluminense, terça-feira, lá no Maragarrincha, enfrentam o Nova Iguaçu, terá novidades. Vamos falar, Felipe Coutinho está voltando para o Vasco. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco, Vasco Connect. Antes de mais nada, depois que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a voz da galera vascana. É muito importante você se inscrever, compartilhar. É de graça, ajuda o canal. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm bom. Uma semana no clássico contra o Fluminense. Domingo que vem, no Maracanã, está tendo uma chuva de canais do Fluminense chorando, lamentando o que vocês quiserem definir, meus amigos vascaínos, meus irmãos vascaínos, chorando de montão. Inclusive, acordei de manhã recebendo uma chuvarada de torcedores, inclusive colegas que comem o Vasco, como o irmão Eduardo Ferrari do Vasco Connection e outros, colocando vídeos de canais do Fluminense, uns já lamentando que a parte norte do Maracanã, que é destinada à torcida do Vasco, está quase toda esgotada. E a do sul, que é destinada a do Fluminense, está sobrando ingresso. No ranking de engaixamento de clubes, basicamente, os que são recordistas de engaixamento são 3 de São Paulo e 2 do Rio. O líder de engaixamento é o Flamengo, depois vem o Corinthians, depois vem o Palmeiras, depois vem o São Paulo, depois vem o Vasco. Do Rio, basicamente, 2 clubes têm torcida. Sempre foi. Vasco, Flamengo e Vasco. Tanto é que o que mobiliza a cidade é o Vasco, Flamengo. Que o estado do Rio de Janeiro para, porque tem mobilização de 2 grandes torcidas, são essas. O Nelson Rodrigues, que era um grande tricolor, tentou mobilizar muito o Fla-Flu, até conseguiu uma certa eficiência pelos textos que ele escrevia. Inclusive ele falava como que Fla-Flu começou antes do nada, coisa do tipo, já que o irmão dele, o Mário Filho, que leva o nome do Maracanã, muita gente, um nome popular é Maracanã, que fica num bairro do Maracanã, mas o nome do estádio é Mário Filho, nem todo mundo sabe disso. É jornalista também, o nome do Maracanã é jornalista, Mário Filho, era flamenguista, e via essa rivalidade entre os irmãos Rodrigues. Mas o que mobiliza mesmo o estado do Rio é Vasco e Flamengo. Engajamento na internet prova isso. Tá. E a torcida do Fluminense
eu acho que ainda não sei, até hoje, quem é a maiorzinha entre a do Fluminense e a do Botafogo. Porque cada pesquisa fala uma entre o Fluminense e o Botafogo. Mas não chegou nem na metade do Vasco e do Flamengo. Tá. Mas é um clássico que tem histórias, né? Mudanças de freguesia. Nos anos 80, o Vasco poderia ter um time que fosse, não ganhava do Fluminense de jeito nenhum. Inclusive, o primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi um Vasco Fluminense, valendo foi pelo Carioca de 86, não lembro se foi 85, 86, 1-1, né? O Romerito abriu para o Fluminense aos 4 minutos, um chute que iria para fora, o Paraguai desviou de calcanhar, pegou a caixa de surpresa e o Romário sofreu um pênalti que o Roberto Dinamite converteu. Dos 2 gols daquele jogo foram no primeiro tempo. Eu fui com o meu falecido pai, botafoguense, e com meu primo tricolor e eu vascaíno. O Vasco acabou com aquela escrita, mais precisamente na campanha do bi-estadual de 88, 3-2 sobre o Fluminense. Aí, de lá para cá, principalmente nos anos 90, a freguesia se inverteu. Por mais que o Vasco tivesse um time ruim, o Fluminense tivesse um time bom, ou vice-versa, o Fluminense não venceu o Vasco. Inclusive os 3, o tricampeonato Carioca, 92, 93, 94, foram os 3 em cima do Fluminense. Sendo que os 92, 93, o Vasco ganhou os 2 turnos, mas consolidou o título, o jogo do título foi em cima do Fluminense. Já o de 94, que sim, podemos dizer que foi uma final, já que foi pelo quadrangular, final, a última rodada, Botafogo já fora matematicamente, e quem vencesse entre Vasco e Fluminense seria campeão carioca. Se desse empate, o Flamengo seria campeão carioca. O Vasco venceu por 2-0, 2 gols do Jardel. Aliás, o Vasco venceu o Fluminense também por 4-1 naquela campanha de 94, com o show do Valdir Bigode, com o passe do falecido dele, que morreu num acidente de carro naquela campanha de 94. E ele fez uma jogada linda, que merecia ter sido gol. O Dani morreu sem fazer gol no Maracanã, que era o sonho dele, fazer o gol no maior estádio do mundo. Ele driblou 5 tricolores. Quando chegou de cara com o Ricardo Pinto, chutou na trave. Aquela jogada merecia ter entrado, mas Deus no estádio quis que ele partisse sem fazer gol no Maracanã. E de lá para cá há uma alternância de freguesia, mas o Vasco tem mais vitórias, agora tem mais vitórias em confrontos do que, aliás, o Vasco só não tem maior número de vitórias em confrontos contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo. Mais que o Vasco tem mais um dobro de vitórias, é uma maior diferença entre confrontos da história do futebol mundial. Até o Roberto Dinamite parecia que adorava fazer gol no Botafogo aos 44 minutos do segundo tempo. Mas, tá. E agora, mais uma prova que um tem torcida, por mais que levasse pancada nos últimos 20 anos, e outro foi até bicampeão brasileiro, 2010, 2012, não chegou nem no patamar do Vasco. A diferença é essa. Um
tem torcida, não tem milhões de história, também é grande, tem títulos, tem história, mas não alcança, em termos de amor, de engraçamento, seus torcedores. Bom, para o jogo, antes de enfrentar o Fluminense, que vai ser um jogão, Maracanã, né? Aliás, o Fluminense adora querer ser Vasco. Qualquer jogador que está aqui no Vasco, eles querem, se interessam. Cano, né, fez agora os 2 gols no Fluminense contra o Aldax, foi artilheiro do Brasileiro ano passado. Leandro Amaral, Romário, Edmundo, tem o Fábio agora, que tem passagem pelo Vasco. Enfim, se destacou no Vasco, eles querem. E o lado do Vasco no Maracanã. Todo mundo sabe que o Maracanã foi inaugurado em 1950 para a Copa, que seria no Brasil naquele ano, que até hoje é um trauma do futebol brasileiro. O Brasil chegou na final e perdeu para o Uruguai. O Brasil tinha vantagem de empate, abriu o placar e o Uruguai virou. Imprensa ligada ao Flamengo adora culpar o Barbosa, mas pelo que eu vi nos vídeos daquela época, o Barbosa não tem culpa nenhuma dos gols do Uruguai, mas é questão com outro vídeo. E o primeiro campeão da era Maracanã, primeiro campeão foi o Vasco. O campeão carioca de 1950 foi o Vasco. E o Vasco, por ter sido o primeiro campeão, teve direito de escolher o seu lado, onde a sua torcida ficava. O Vasco escolheu o lado direito, que é o lado da rampa, da UERJ, né, do metrô, né, que está a estátua do Bellini, que foi o campeão pela seleção em 1950, jogador zagueiro do Vasco, que inaugurou o campeão levantar a taça, que depois dele ter feito isso, na Copa da Suécia em 1950, até isso o Vasco é pioneiro, que todos capitães levantaram a taça quando os seus times são campeões, times de seleções, que antes disso botavam o Vasco pelo braço. E depois, quando houve a concessão da gestão provisória do Maracanã, até saísse a gestão, concessão definitiva, era ainda a gestão Alexandre Campelo, que não se interessou pela gestão do Maracanã e ficou com a dupla Fla-Flu. E o Fluminense quis o quê? Lado do Vasco. Que no primeiro, no Vasco e Fluminense, o Fluminense não cedeu o lado que é o direito do Vasco, que até eles tentaram ironizar, fazer um cartaz, uma bandeirinha, dizendo destino, e acabou a gente ironizando, porque o Vasco venceu o jogo por 3-1, até que o Juninho Pernambucano fez um dos gols. Hoje o Juninho é comentarista da Cazé TV, que ele chegou no lado da torcida no Fluminense, falou, aqui é nosso. E a gente ironizou depois daquilo, o destino. A gente ironiza toda vez que a gente ganha. Né? Que o Vasco ganha, a gente ironiza aquele cartaz. E aquela vontade do Fluminense ser Vasco. Algum tricolor, lembrar que o Vasco já caiu, contando com a não subida no ano retrasado, 5 vezes para a Série B, mas o Vasco nunca caiu para a Série C. O Fluminense da Série C foi para a Série A, graças ao CBF. Aliás, o Fluminense só não caiu e disputou a Série B em 97, graças ao Eurico Miranda, que teve aquela vergonha alheia do presidente do Fluminense, Álvaro Barcelos, estourar champanhe.
Bom, voltando agora, o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu terça-feira, né, lá no Mané Garrincha, em Brasília, às 9h10 da noite. E terá modificações. Rodrigo levou o terceiro cartão amarelo. O Rodrigo vinha jogando quando o Vasco estava lá nos Estados Unidos, estava pendurado com 2 cartões amarelos, levou o cartão amarelo contra o Rezende, está suspenso. Com isso, o técnico Maurício Barbieri tem 2 opções, já que o Zé Gabriel se recuperou da desconforto muscular que deixou ele de fora contra o Rezende. De Luca também está recuperado, pode ser que ele inicie a partida. Então, entre esses 2 poderão substituir o Rodrigo. Se bem que contra o Rezende, eu gostei muito da atuação do Rodrigo. Se não fosse a suspensão, ele poderia ter continuado. Também quem pode voltar, o Nenê, né, que também se recuperou do desconforto da panturrilha direita. E mais, como ele vem de um tempinho no departamento médico, ele pode ficar como opção no segundo tempo ou pode iniciar a partida. Quem pode também iniciar a partida é o Luca Aureliano, que também será avaliado pela comissão técnica se vai iniciar a partida ou como o Rezende, ficar no banco, entrar no decorrer do jogo. Aos poucos, o Maurício Barbieri vem ganhando opções para a equipe. E ainda falta muitas opções para o Maurício Barbieri ganhar, já que o Vasco ainda está no mercado, poderá reforçar a sua equipe. Bom, hoje eu falei em reforço. Muitos estão especulando sobre o Felipe Coutinho, inclusive a imprensa paulista crava do interesse do Corinthians no jogador. Me mandaram o Felipe Coutinho está voltando, ele pode voltar. Bom, eu não consegui falar não tenho ainda contato nenhum empresário do Coutinho, mas eu tenho de outras pessoas ligadas ao jogador, que me disseram o seguinte: olha só, voltar ao Brasil hoje, nem ele, nem o empresário dele pensam nisso. Não faz parte dos planos deles voltar ao Brasil no momento. Pode ser que amanhã mude, mas hoje não. E se voltar ao Brasil, rivais regionais do Vasco, ele não vai voltar, não vai se sentir confortável em jogar com o Flamengo, Fluminense e Botafogo. Até porque na CT da base, onde os moleques garotos da base assinam seu primeiro contrato como profissional, está lá a foto do Coutinho como destaque. Não está do Romário, que também cria, não está do Roberto, que cria, não está do Edmundo, que cria, mas está do Coutinho. O Coutinho não quer perder essa identificação que tem com o Vasco. Pode vir com um rival fora do Rio, do Vasco. Se o Vasco não houver interesse em repatriar o Felipe Coutinho, pode. Como foi o caso do Paulinho. Quando o Paulinho não descartou voltar no futebol brasileiro, já que ele não tinha espaço no Bayer Lütken, a CR7 sondou os valores e achou os valores para repatriar o Paulinho alto demais. Estava fora do orçamento, como falou as palavras íntegras do Paulo Brax. E ele foi para o Atlético Mineiro. Mas regionais do Vasco não. E no momento, o pessoal ligado ao Felipe Coutinho crava que ele não pensa em voltar ao futebol brasileiro. Talvez ele acredite que o futebol dele convença a ganhar mais espaço lá no futebol inglês, mas no momento ele não pensa em voltar ao Brasil. Mas futebol, tudo muda rapidamente, quem sabe no segundo semestre, né? Bom, até amanhã, o pré-jogo
Vasco e Nova Iguaçu. Aliás, o Vasco treina amanhã no centro de treinamento, como está aqui a programação do Vasco da semana. Janela aberta para a imprensa na sexta-feira, né, praticamente véspera, o clássico contra o Fluminense, mas o Vasco treina nessa segunda-feira no centro de treinamento, antes da viagem para Brasília, para enfrentar o Nova Iguaçu, lá no Maringá. Aliás, o jogo de terça-feira será transmitido pela Band, já que o mando de campo é do Nova Iguaçu. Se fosse do Vasco, seria pela Cazé TV. Mas, como pela Band, será, como é do Nova Iguaçu, será transmitido pela Band. Então é isso, galera. Até amanhã com mais um dia do Vasco, pré-jogo contra o Nova Iguaçu. Até mais.